Boa noite, boa tarde ou bom dia a você que está assistindo esse canal. Verdades eternas de Deus que estão na Bíblia e são invencíveis, verdades invencíveis. Por que elas são invencíveis? Porque elas são verdades de Deus e são verdades eternas. Graças a Deus por nós estarmos vivos, né? Alcançamos mais esse dia. Estamos aqui para nós continuarmos estudando nesse canal a palavra de Deus, de onde nós vamos aprender as verdades que são de Deus, verdades eternas. E quando eu digo verdades eternas, é porque elas são verdades que já se cumpriram, outras estão em cumprimento e outras se cumprirão no futuro. Então, quando um dia nós chegarmos na eternidade, no novo céu, nova terra, como a Bíblia promete, Deus promete na Bíblia, nós vamos ver que, puxa, não é que é verdade mesmo? Olha, aquilo que eu aprendi lá, graças a Deus, é isso mesmo. O Deus é eterno, né? O Deus que nós cremos na Bíblia Sagrada, o Deus ensinado pela Bíblia, é um Deus todo-poderoso, eterno, imortal. E imortal para Deus significa o quê? Que Deus sempre existiu, Deus existe e Deus sempre existirá. Deus é um ser que possui só ele só a imortalidade. Isso está lá em Timóteo, 2 Timóteo 6, se não me engano. Lá a palavra de Deus diz que Deus é o único ser que possui a imortalidade. Quer dizer que Deus não é um ser criado. Deus é um ser que tem vida em si mesmo. Deus é um ser autossuficiente. Deus não precisa de outra coisa, de outro elemento, de algum tipo de mantimento, de suprimento para que ele viva. Não, Deus, ele é a vida. Todas as formas de vida que existem no universo foram criadas por Deus. Ok? Então, nós temos que dar graças a Deus por isso. Então, nós estamos aqui nesse canal que Deus tem nos ajudado a abrir, né? E que Deus nos ajude a manter, né? E que mais e mais pessoas possam vir a contactar, conhecer, né? Ok? E vai depender de nós que estamos ouvindo hoje, eu e das pessoas que ouvem, que estão ouvindo, e de nós propagarmos. Olha, tem um canal no YouTube, canal Verdades Eternas de Deus, que são invencíveis e estão na Bíblia. Ouça lá, entra lá, veja, ouve lá a pregação, ouve lá o ensinamento da palavra de Deus. Então, se nós assim o fizermos, nós vamos ajudar tantas pessoas, né? Então, nós já aprendemos então que Deus é um ser eterno, imortal, e também nós aprendemos na Bíblia, em outras lives, já tem diversas lives estacionadas no canal, que você pode pesquisar, sai de uma, entra noutra. O importante que eu digo para você que está ouvindo é que você não se canse de ouvir, né, a verdade. A verdade, às vezes, o canal, a pregação, a instrução desse canal, às vezes é um pouco demorada, né? Demora 30 minutos, 40 minutos, às vezes até um pouco mais ou um pouco menos, e a tendência da gente, ser humano, é o quê? É pegar e querer, pô, colocou 5 minutos, já quer tirar, já muda para outra coisa. Não, tem coisa nessa vida que nós, para aprendermos, demora, né? Por exemplo, para você ser um advogado, né, você tem que ficar 6 anos estudando numa faculdade, né? Aqui no Brasil, tem outros países que precisa ser um advogado, tem que estudar 10 anos. Então, você não aprende o direito, né, em um mês, 15 dias, um ano, né? Pelo jeito, tem que ser pelo menos 6 anos na faculdade para você se tornar uma pessoa com a formação em direito, né? Ok? E depois disso ainda tem ainda, você tem que se especializar numa área que você quer atuar, né? Que o direito abrange todas as áreas da vida humana, né? Da vida aqui na Terra. Então, mas você ainda tem que, às vezes, estudar mais um ano, 2 anos, para se tornar um perito em direito constitucional, outro direito internacional, né? Outro direito civil, né? Outro direito criminal. Você ainda tem especialidade, às vezes você tem que estudar 10, 15 anos aí, e até estudar a vida toda, né? Porque o bom profissional, no caso, subentende aquela pessoa que está sempre atualizada. Como sempre surgem leis novas, a mudança da Constituição, há emendas, né? Há novos convênios, né?
os países todos mudam suas leis, né? Então você, para ser um perito na área sua, você tem que, às vezes, se aprofundar na leitura. Imagina as coisas de Deus, né? Para você ser um médico, você tem que estudar também 6 anos, né? Para ser um clínico geral, né? Para ter a formação do corpo humano como um todo. Mas depois você tem que estudar ele para se especializar, um cardiologista, um pneumologista, um otorrino, né? Enfim, você tem as áreas específicas do corpo humano que você vai se especializar naquela área. Então tem que se especializar estudando, às vezes, mais 1 ano, 2 anos, fazendo um doutorado, coisa e tal, né? E as pessoas fazem isso, ficam horas e horas na faculdade estudando, e às vezes para chegar na faculdade você ainda gasta 2 horas para ir lá, depois 2 horas para voltar, né? E você faz isso durante anos. Agora você não pode querer que as coisas de Deus, que é muito mais profunda, muito mais melindrosa, muito mais, né, fina do que os conhecimentos humanos. Porque os conhecimentos humanos, apesar de ser muito importante, mas não é um conhecimento que você vai levar para a eternidade, né? Ok? Há coisas válidas para essa vida humana. Né? Agora, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, da verdade de Deus, ele é eterno. Né? O que você aprender aqui de verdade, quando você chegar na eternidade, lá também vai ser verdade o que você aprendeu aqui. Agora, se nessa vida humana você aprende coisas que não é verdade, quando você chegar lá também não vai ser verdade. Se você chegar lá, ainda tem isso ainda, né? Mas de qualquer maneira, você vai chegar lá, porque ou você vai estar num ambiente maravilhoso, que vai ser um novo céu, nova terra, preparado por Deus para aqueles que amam Ele, a verdade, né? Que amam a justiça, o amor, a misericórdia, aqueles que vivem bem e procuram fazer com que o seu próximo viva bem, esses vão ser felizes na eternidade. E aqueles que nessa vida amaram só a si mesmos, não se preocuparam com o seu próximo, foram pessoas egoístas, egocêntricas, né? Pessoas que pensam primeiro nele, só nele, e não se importam com o sofrimento dos outros, com o mal que possa fazer para os outros, infelizmente ou felizmente, né? Que você vai estar separado de Deus pela eternidade, né? Porque neste mundo, vamos aprender uma coisa, mais uma verdade nesse canal, que neste mundo, e é onde muita gente não entende, né? Que neste mundo que nós vivemos aqui, nesse tempo que nós estamos aqui na Terra vive junto um com o outro, o justo e o injusto. Né? Por causa da queda de Adão, que nós já estudamos em outros lives aí, o homem, antes de se cair na queda, lá no pecado de Adão, o Adão era um homem perfeito, né? Reto, criado por Deus, né? Não tinha maldade em Adão, nem ele conhecia maldade. Mas quando ele pecou diante de Deus, ele então passou a conhecer, né, a bem e o mal. Né? Aí ele, sem depender de Deus, ele passa a conhecer o bem e o mal. Né? Mas enquanto que antes da queda, Adão conhecia só o bem, né? Porque Deus, ele conhecia quem? Ele conhecia Deus. Né? E Deus, diz a Bíblia, que de Deus não vem mal nenhum. Deus não faz mal a ninguém. Vamos aprender isso, é uma verdade na Bíblia. Deus não faz mal a ninguém. Não é como nós ouvimos pregadores, religiões que ensinam que Deus é mau, né? Que o Deus da Bíblia é um Deus mau, ele faz o mal. Porque lá diz que Deus criou o bem e o mal. Mas a pessoa não entende a Bíblia. Tem que entender, né? Para que nós não venhamos a imputar a Deus uma coisa que Deus não é. Deus é inocente, né? Deus não faz mal a ninguém. Né? Deus não faz mal a ninguém. Né? E Deus não quer que nós também façamos o mal ao nosso próximo, né? Mas hoje, para nós continuarmos essa live, eu não quero que ela fique grande, eu falei em outra live aí que Adão era um homem perfeito, criado por Deus, e Eva, sua esposa, uma mulher perfeita, porque ela veio de um homem perfeito. Deus criou Adão, de acordo com a Bíblia, Deus criou o homem reto. Né? Então, Adão era um homem reto, tanto fisicamente como também espiritualmente e na alma também dele, almaticamente. Adão tinha os três, o ser humano tem 3 partes, nós aprendemos já isso em outras lives, você vai clicar aí, você vai ouvir, que Deus criou o homem com 3 partes distintas, espírito, alma e corpo. E aprendemos nas outras lives que o espírito e a alma estão intrinsecamente ligados, são 2 partes do homem, mas que estão juntas, né, unidas, um com o outro. Né? Só Deus pode separar alma e espírito. Então é possível separar a alma do espírito, mas só Deus pode fazer isso, está de acordo com a Bíblia. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E o homem tem um corpo físico, que é o que nós conhecemos, nós com ele aqui vivemos na Terra, para nos relacionar com o mundo físico. Né? O mundo que nós vivemos é um mundo físico, né? Você está no mundo físico, como nós vamos viver aqui em espírito? Não tem como, né?
Você não teria como se relacionar com as coisas. Para você vir aqui, você tem que ter esse corpo. Então, Deus, ao criar Adão, Deus criou o corpo de Adão, colocou dentro desse corpo o espírito humano, que está lá em Coríntios, 1 Coríntios, né? Se não me engano, capítulo 2, o espírito homem que está nele. E também nós sabemos pela Bíblia que lá em Hebreus 4, 12, 11, 12, fala que a alma e o espírito estão ligados, né? Só Deus pode separar a alma do espírito, ok? Então o homem tem três partes distintas. Paulo também lá em Tessalonicenses, parece que 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo fala, devemos conservar também para Deus puros, santificados, o nosso espírito, alma e corpo. Então o apóstolo Paulo, que é o apóstolo verdadeiro de Deus. Paulo é o apóstolo verdadeiro de Deus. Ele reconhece que o homem tem três partes, espírito, alma e corpo. Então, nós temos que aprender, como eu já falei em outras lives, pessoa que está me ouvindo, eu não sei se você é um homem ou uma mulher, uma moça ou um rapaz. Mas vamos aprender que nós, seres humanos, fomos criados por Deus com três partes, espírito, alma e corpo. E isso está registrado na Bíblia. E se nós dizemos que nós somos cristãos, se você se reconhece como cristão, o cristão subentende que ele crê na Bíblia Sagrada, né? Que a Bíblia Sagrada é que ensina a existência de um Deus único, criador de todas as coisas, imortal, né? Que criou o homem, né? E Deus criou o homem porque Deus tem um propósito com o homem, né? E Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o homem que havia caído. Deus não abandonou a nossa própria sorte, mas Deus quer mudar a nossa sorte, quer fazer que a nossa sorte seja uma sorte feliz na eternidade. Então, nós temos que aprender a crer no que está escrito na Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que se alguém amanhã, seja uma grande religião, seja um grande pregador humano, o cara tem doutorado, o cara tem teologia, o cara tem formado em, né, em sociologia, né, formado aí em tantas outras áreas do estudo da ciência humana, mas entre ele e a palavra de Deus, você vai ficar sempre com a palavra de Deus. O homem foi criado com três partes. Então, se uma pessoa amanhã chegar para você e disser, não, o homem não tem negócio de três partes, espírito e alma, o homem não tem, o homem é só carne, morreu, acabou, né? Nós temos esse ensinamento no mundo, né? O homem não tem alma, esse negócio de alma e espírito, eu já abri o corpo humano, procurei, não achei, não existe negócio de alma e espírito. Né? E aí tem gente que crê, né? Por quê? Não lê a Bíblia, ou se lê, não entende, às vezes não dedica tempo para aprender, não pede a Deus entendimento e sabedoria. Mas agora, nesse canal Verdades Eternas de Deus, nós estamos aprendendo que Deus criou o homem, um ser, eu vou usar a palavra tripartido, né? Um ser com três partes principais: espírito, alma e corpo. Né? E isso é uma verdade bíblica. Vamos aprender isso, vamos pôr dentro do nosso coração. E amanhã, se alguém disser que, não tem, eu falo, mas eu sou cristão, e eu, como cristão, creio na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que o homem foi criado com três partes: espírito, alma e corpo. Né? E depois, não dá para me aprofundar aqui agora, porque o tempo não permite, né? E mas em outras lives, né, nós vamos estudar mais detalhadamente essa questão do ser humano. Né? O que eu quero falar hoje aqui é não só do homem aqui, da que nós estamos falando, mas falar também que eu mostrei em outra live que o homem foi criado por Deus um ser reto. E o homem foi criado com livre-arbítrio. Livre-arbítrio, com vontade própria. O homem foi criado com vontade própria. O homem tem um direito de escolha. Deus não criou o homem, como já aprendemos, como um robô, né? Um ser programado para fazer o bem ou programado para fazer o mal. Como tem religiões que ensinam, né? Que Deus predestinou uns para a salvação. Quando Deus criou, Deus predestinou uns para a salvação e Deus predestinou outros para a perdição. Uns nasceram predestinados a fazer o mal e outros nasceram predestinados a fazer o bem. E isso é uma situação que você não pode mudar. Os que são predestinados a fazer o bem, segundo eles ensinam, esses vão automaticamente, ao longo da sua vida, vai ser pessoas justas, corretas, que podem até praticar alguma coisa errada, o mal, mas no fim eles vão ser justificados por Deus. E como eles foram predestinados, quando Deus criou,
eles vão voltar para Deus quando morrer aqui o seu corpo natural, o seu homem natural. É verdade? Tem ensinamentos assim, tá cheio. Na internet, então, isso aí tá forrado de pessoas ensinando assim. E outras pessoas, segundo eles, ensinam também que o homem nasceu, parte da humanidade, nasceu predestinada para fazer o mal. Né? Ele vai fazer o mal. Então, quando ele faz o mal, é porque ele é predestinado, ele não tem recuperação, a sina dele é morrer em pecado, em desgraça, e aí alguns ensinam que esses que são predestinados para a vida eterna, eles vão para a vida eterna quando morrer, né? Porque eles vêm de Deus, foram predestinados para servir a Deus e fatalmente, mesmo que transitoriamente eles pratiquem algumas obras injustas, más, coisa e tal, mas o espírito deles veio de Deus, eles vão voltar para Deus e o destino deles é a vida eterna com Deus. E outros ensinam não, que esses que foram predestinados para o mal, quando Deus criou, esses daí vão realmente praticar o mal, não tem recuperação para eles, o fim deles é a perdição eterna, é um lago de fogo. Né? Vão perder, vão sofrer, vão eternamente. E outros ensinam que não, esses que são malignos, que são predestinados a fazer o mal, eles não vão, não existe, eles ensinam que não existe lago de fogo, não existe inferno, não existe nada disso. Veja só, mas esses daí, eles não têm espírito, só têm alma, só tem corpo e alma, são seres almáticos, não são seres espirituais. Então eles, quando morrem, esse homem que foi destinado para a perdição, quando eles morrem, eles vão para a sepultura. Morre, você não vai para a sepultura? Todos nós já passamos por essa experiência, né? Um parente nosso que morreu, um vizinho, um amigo, né? Nós fomos lá no enterro dele, fizemos o velório dele, e nós depois vemos a pessoa ser sepultada numa sepultura de terra, né? Cava lá aquele buraco, né, no chão, e ali é colocada a pessoa em terra, e depois a pessoa ali acaba. E eles entendem como essas pessoas não têm espírito, são pessoas sem espírito, eles vão morrer e vão para a perdição, no sentido, a sepultura para eles é a sepultura terrena aqui, né, na terra. Ali é o fim do homem natural, o homem que não tem espírito. É ensinamento da cabeça dos homens. Porque não foi assim. Não é assim. Nem vai ser assim. Só porque as pessoas querem que seja assim. Está entendendo? Que tem pessoas que é contra a verdade de Deus, não aceita a verdade de Deus, e ele então bola um sistema de ensinamento que combina com a mente dele, com o entendimento dele, mas não combina com o entendimento de Deus, com o ensinamento de Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, Deus criou o homem no sexto dia, Deus criou Adão no sexto dia, certo? Nós já vimos isso em outras lives. Deus, no sexto dia, Deus criou o homem. E Deus, ao criar Adão, Deus criou Adão com 3 partes: espírito, alma e corpo. Então, o primeiro ser humano que existiu na Terra, criado por Deus, foi Adão. Adão, o primeiro homem criado por Deus. Depois de Adão, Deus criou quem? A mulher, Eva, que foi a sua companheira, a sua esposa, seu par, né? Agora ele macho, ela fêmea, né? Os dois se relacionaram, né? Depois que eles da queda do homem, né? Nós vamos aprofundar nisso posteriormente. Depois da queda, Deus tirou eles do Éden, colocou na terra, e Adão diz na Bíblia que conheceu a sua esposa e ela concebeu um filho, o primeiro filho, Caim, e depois concebeu também Abel. Depois, mais para frente, né? Nós vemos aí, nós vamos entrar nisso depois, Caim matou Abel, uma história muito conhecida no mundo todo, né? Que a Bíblia é um livro que tem no mundo todo, é um livro universal, vamos dizer assim, né? Tem praticamente no mundo todo. E depois eles conheceu ela novamente, né? E ela gerou mais um filho que foi Sete. Né? E depois de Sete, eles geraram filhos e filhas. Adão e Eva teve filhos e filhas. E todos. Então, nós temos que aprender, vamos ouvir. Ó, eu espero que você não canse. Talvez eu falo bastante, mas eu estou falando se você é uma pessoa, principalmente se você é uma pessoa que conhece a Bíblia, melhor ainda você ouvir esse ensinamento. Porque você conhece a Bíblia, quando eu falar um assunto desse daqui, você já sabe, isso mesmo. Está lá em Gênesis, né? Agora, suponhamos que você não conhece a Bíblia. Procure ter uma. Leia Gênesis capítulo 1, 2, 3, você já vai ter uma boa visão do como Deus criou as coisas. E você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. É verdade porque é verdade minha. Não é verdade minha.
É verdade porque está na palavra de Deus. Né? Que está na minha Bíblia, que está na sua Bíblia, e se você não tem uma Bíblia, compre uma. Hoje, você não precisa nem ter uma Bíblia de papel mais, não precisa, né? Aquela Bíblia grande, você tinha que carregar debaixo do braço. Agora, o negócio você tem celular, quase todo mundo tem. Você pode baixar a Bíblia no aplicativo lá, né? E você vai ter a Bíblia no seu celular e você lê ela com facilidade em qualquer lugar que você tiver. Então, a Bíblia, leia a Bíblia, compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia, né? E grátis ainda, né? Que se você tem no celular, o aplicativo baixa a Bíblia gratuitamente para você, não precisa pagar nada. Então você pode ter uma Bíblia. Antigamente é difícil você ter uma Bíblia, porque até você tinha que comprar a Bíblia. E houve tempos na história da humanidade que a Bíblia era cara, nem todo mundo podia ter, né? E mesmo hoje, uma Bíblia custa aí, se você for comprar uma Bíblia barata, aí você já deve custar R$ 10, R$ 20, uma Bíblia, R$ 30. Para quem tem dinheiro, R$ 10, R$ 20 não é nada. É barato, mas para quem não tem, né? Mas se você tem, porventura, um aparelho celular, que é quase hoje uma ferramenta necessária, quase todo mundo tem, né? No Brasil já tem milhões e milhões de celulares, mais que a população do Brasil, parece que tem celular, tem pessoa que tem 2, 3 celulares. Então você pode baixar a Bíblia gratuitamente, você não precisa nem comprar a Bíblia, né? Tá certo? E então, muito bem, então leia a Bíblia para que o que eu estou falando, você possa dizer, não, realmente eu li lá, está escrito que Deus criou o homem no sexto dia, e Deus criou o corpo do homem do pó da terra, e depois Deus soprou no homem, na narina de Adão, aquele corpo humano que estava ali deitado, né? A lógica, né? Porque eu falei para vocês que Deus é um Deus lógico. A história da Bíblia é uma história lógica, não é ilógico, né? Então, quando Deus diz, ó, eu criei os céus e a terra e todas as coisas, Deus não está sendo ilógico, né? Porque tudo que existe tem uma causa, tem uma criação, né? Tudo que existe tem uma criação, tem alguém que fez, né? Então, não é estranho, não é ilógico você crer que Deus é o criador de todas as coisas. É lógico, né? Pensa, né? Eu estou aqui, ó, você está vendo esse armário aqui atrás de mim aqui. Esse armário está aí porque alguém fez ele, né? Não apareceu por acaso aí. Tem uma causa, alguém fez, né? Então, se nessa vida nós cremos que alguém fez, por que nós não vamos crer que Deus é que criou o mundo? Por que é difícil crer? Então, nós vamos aprender isso mais para frente, ok? Mas Deus então criou o homem no sexto dia, com 3 partes, corpo, alma e espírito, e Deus soprou na narina de Adão o espírito que dá vida. Quando Deus soprou o espírito que dá vida, Adão passou a viver, né? Adão se tornou uma alma vivente, uma pessoa, um ser criado por Deus, e esse ser criado por Deus, ele tem 3 partes principais: espírito, alma e corpo, que Deus criou tudo isso no sexto dia, né? Então, aí Deus soprou em Adão o espírito que dá vida, e a alma foi colocada dentro também, e o espírito dentro de Adão, e Adão passou a viver, né? E aí, só para ajudar rapidamente, não é essa a intenção, está falando tanto sobre esse assunto que eu já até falei em outras lives, mas como a gente tem gente assistindo agora, primeira vez, segunda vez, você está pegando esse ensinamento aqui que eu estou lendo, falando rápido aqui, né, para dar uma justificativa nesse ensinamento que vamos ter agora rapidinho. Nós vemos assim que Deus então criou Adão, um ser com 3 partes: espírito, alma e corpo. Todo ser humano tem. Por quê? Porque todos nós viemos de Adão e Eva. Adão e Eva foi o primeiro casal humano que viveu na Terra. E eles geraram filhos e filhas. Esses filhos e filhas, posteriormente, se casaram entre eles mesmos. Naquele tempo ainda Deus não tinha dado a lei de Moisés, que proibiu o casamento entre parentes. Vamos entender isso. Que no tempo que Adão e Eva viveu, Deus ainda não tinha dado a lei dos 10 mandamentos, que Deus ensinou lá ao povo de Israel, de que não deveria o irmão conhecer a nudez da sua irmã, ou a nudez da sua mãe, ou a nudez do seu pai, ou a nudez do seu tio, da sua tia. No tempo de Adão e Eva, não tinha essa lei, Deus não tinha dado, certo? Então eles podiam casar entre si. Então os irmãos casaram com os irmãos mesmo, a irmã casou com o irmão. E desses irmãos nasceram filhos, netos de Abraão, e de Adão, né? E de Adão nasceram depois do Sai, multiplicou-se, como Deus ensinou, multiplicar e encher a terra. Então todos nós, seres humanos, viemos de Adão e Eva. Isso podemos afirmar. E com certeza, quem está ouvindo aqui agora essa live, está vendo que, ó, com certeza, todos nós fomos criados em Adão. Todos nós, quando Deus criou Adão, Deus falou para Adão, olha, crescer e multiplicar e encher a terra. E será que era Adão e Eva sozinhos que ia fazer isso? Não era.
Pensa só, usa a lógica. Adão e Eva, eles geraram tantos filhos, não sabemos quantos filhos eles geraram. Talvez geraram 50 filhos, né? Filhos e filhas, talvez geraram 100 filhos, levando em consideração que eles viveram 930 anos na Terra. Primeiro Adão viveu 930 anos. Pode ser que Eva viveu até mais ou até menos, mas suponhamos que dentro desses 930 anos que Adão viveu, Adão foi um homem fértil durante 500 anos. Puxa vida. Eva, uma mulher fértil durante 500 anos. Naquele tempo não tinha doença. Naquele tempo não tinha praga, né? Como tem hoje, né? Se multiplicou, né? Mosquito e bactérias, né? E mais as comidas que hoje temos no mundo, com todo tipo né? de temperos, de coisas que o homem criou, venenos agrícolas, né? Que influem, e aí isso aí a gente come, e posteriormente isso provoca no futuro, vai provocar diversos tipos de doença, né? Mas no tempo de Adão e Eva não tinha doença, né? Então, durante 500 anos ele foi fértil. Puxa, quantos filhos ele teve? 100 filhos? 200 filhos? Filhos e filhas? Então, nós vemos que a humanidade... Então, os filhos de Adão vieram de onde? De Adão e Eva. Os netos de Adão vieram aonde? Vieram dos filhos de Adão, vieram de Adão e Eva. Então, nós podemos dizer que todos nós, seres humanos, fomos criados em Adão. Porém, cada um nasceu no seu tempo. Eu nasci há tantos anos atrás, você nasceu talvez antes de mim, talvez mais jovem do que eu, nasceu depois de mim, mas nossa criação foi em Adão. Agora, nós nascemos nessa existência humana aqui, nós nascemos cada um no seu tempo, né? Uns nasceram 1000 anos atrás, já morreram, outros nasceram 500 anos atrás, já morreram, né? E outros tantos nasceram como nós estamos aqui, ainda vivos na nossa geração. Muito bem. Então, todos nós fomos criados em Adão. Então, quando Deus disse para Adão, Adão, crescei e multiplicar e enchei toda a terra, Adão poderia se reproduzir, né? A procriação é reprodução. Então, Adão gerou os filhos dele. E os filhos dele nasceram como Adão era. Como é que Adão era? Adão tinha um corpo humano de carne e osso, eles também tinham um corpo humano de carne e osso. Adão tinha espírito e alma, e eles também nasceram com espírito e alma. Então, os filhos de Adão tinham corpo, alma e espírito, que vieram da onde? Esse corpo e alma veio de Adão e Eva. O espírito de Adão e Eva foi colocado, se multiplicou quando Deus criou Eva da costela de Adão. Deus colocou dentro do corpo de Eva o espírito que estava em Adão e a alma que estava em Adão. Então, Eva se tornou que é uma alma vivente igual a Adão. A mulher é um ser humano igual a Adão. Né? Tanto que Deus diz que Deus tirou até a mulher da costela de Adão. Quer dizer, a mulher é igual, né? A costela está do lado do homem, né? Então a mulher está no nível de humanidade igual a de Adão e Eva, igual a Eva, igual a de Adão, e nós hoje também somos seres humanos igual a Adão e Eva. Não existe ser humano que não tem espírito. Todo ser vivo tem espírito e tem alma. Todo ser vivo, não só o homem. Agora, o homem tem o espírito humano, que é um espírito elevado, criado por Deus, porque o homem foi feito o quê? A imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nem as aves, nem os animais, nem os peixes, nem outra criatura qualquer. A única criatura do universo criada à imagem e semelhança de Deus é o homem. É um ser elevado, né? Ok? Então aprendamos, vamos guardar isso no nosso coração. Nós nascemos com espírito, alma e corpo. Todo ser humano. Você pode ser rico, pobre, feio, bonito, bom, ruim, honesto, desonesto, alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, amarelo, vermelho. Não importa a situação, se você é um deficiente físico, se você é um deficiente mental, todo ser humano tem espírito, alma e corpo. Pronto. Você aprendeu essa verdade? Mesmo que apareça 1000 homens ensinando um evangelho diferente, um ensinamento diferente, que não está na Bíblia, nós não devemos aceitar. O que eu estou ensinando é verdade. Está corroborado por toda a Bíblia. Né? Que o apóstolo Paulo, que foi um apóstolo de Deus, verdadeiro, né? Porque nós sabemos nessa vida humana que tem muitos falsos, Paulo até diz, os tais são falsos apóstolos. Na época dos apóstolos, há 2000 anos atrás, já existiam falsos apóstolos. Se naquele tempo já existia, imagine hoje, né? Aquele tempo. Imagine hoje. Então, mas o apóstolo verdadeiro, que Paulo, que é um homem de Deus, separado por Deus para pregar o evangelho de Cristo, né? O evangelho de Deus, né? Paulo diz que o homem deve procurar santificar para Deus tanto o seu corpo, alma e espírito. Pronto. Então encerrou o assunto.
O homem tem corpo, alma e espírito. Ok? Então, o ensinamento que essas pessoas falam, não, mas Deus predestinou uns para a salvação, outros para a perdição, isso não é verdade. Porque quando Deus criou Adão, Deus não criou Adão para Adão morrer. Deus não criou Adão para Adão morrer. Deus não criou Adão para Adão sofrer. Né? Tanto a morte como o sofrimento que vem no mundo, que nós sofremos nesse mundo, e podemos sofrer na eternidade, não é vontade de Deus. Deus não criou Adão para o mal, para o bem. O detalhe que tem é que Deus criou Adão com vontade própria, né? Vontade própria. Ou com livre-arbítrio. É verdade que na Bíblia tem pregador que é contra o livre-arbítrio, contra a vontade. Não, mas na Bíblia não tem escrito a palavra livre-arbítrio. Não, obviamente que não tem. Né? Porque, obviamente, naquele tempo, provavelmente essa palavra não era usada ainda, né? Por isso que não está registrado com livre-arbítrio. Tem palavras que nós usamos hoje, que há 100 anos atrás não usava, 200 anos atrás não usava. Como, por exemplo, a palavra internacional. Não tem na Bíblia, né? Tem na Bíblia? Não tem. Né? Não tem a palavra na Bíblia, por exemplo, monoteísta. Tem na Bíblia? Aquelas religiões são monoteístas. Não existe na Bíblia a palavra monoteísta. Ou, aquela religião sem ser monoteísta, tem outra palavra, né, que fala que a pessoa a religião dele crê em muitos deuses e outros são monoteístas, só crê num Deus, né? Tá certo? Depois a gente vê essa palavra aí que me fugiu agora da mente. Mas, tem palavras que não estão na Bíblia, mas nem porque não estão na Bíblia quer dizer que não é certo. Livre-arbítrio quer dizer é livre escolha. O Deus criou Adão e Eva com livre escolha, com vontade própria. Isso quer dizer o quê? Que Adão e Eva não eram obrigados a fazer a vontade de Deus. Aí é que está a grandeza de Deus, um dos motivos que Deus é grande. Por quê? Porque Deus podia ter criado o homem como um robô, né? Que é programado para fazer aquilo que ele quer que você faça. Mas Deus criou o homem com vontade própria, dando ao homem o direito, a liberdade do homem, servir a Deus por amor e por graça, por gratidão, ou também se rebelar contra Deus. Não, eu não concordo, né? Porque que eu tenho que fazer a tua vontade. É que nem hoje, por exemplo, tem filhos que às vezes falam para o pai, para a mãe, eu não pedi para nascer no mundo, quem mandou vocês casar? Eu não pedi para vir aqui, agora vocês me aturem, eu gosto disso, gosto daquilo e não quero nem saber, não se mete na minha vida. Tem filho que fala assim para o pai, né? Ele é ingrato, né? Ele não reconhece que o pai, ele existe por causa do pai. Então, nesse mundo também tem seres humanos que são ingratos, né? Você está nessa vida aqui humana, você pediu para nascer aqui? Ninguém pediu para nascer aqui nesse mundo. Nós nascemos nesse mundo porque é a vontade de Deus, né? Porque foi uma criação de Deus, né? A causa de nós existirmos nesse mundo é Deus, né? Agora, você ensinar que Deus iria colocar seres humanos no mundo, né? E para eles sofrer na eternidade ou para eles ser extinguido depois, não. Deus criou Adão e Eva para Adão viver eternamente. E a verdade está em que Deus, ao criar Adão e Eva, colocou ele no Jardim do Éden, um lugar maravilhoso, que nós lemos pela Bíblia, você vai ver que é um lugar limpinho de tudo que Adão e Eva precisavam para viver. E também a árvore da vida Deus colocou lá no Jardim do Éden. Que se Adão comesse da árvore da vida, antes de pecar, ele comesse da árvore da vida, ele viveria para sempre, né? Sem conhecer o mal. Adão só conhecia o bem, né? Porque ele só conhecia Deus, e de Deus só vem bem, né? Então, ok? Mas Deus, como Deus não queria que Adão servisse a Deus, né? Sem opção de escolha, Deus colocou no Jardim do Éden, isso é verdade, está na Bíblia, ninguém pode negar. Deus colocou uma árvore também no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? Que se o homem comesse daquela árvore, ele morreria. Né? Ele morreria diante de Deus, certo? E Deus, como amava o homem, amava Adão, a sua criação, Deus falou para Adão, Deus preveniu Adão. Adão, coma de todas as árvores do jardim do Éden. Tudo é para o teu alimento, inclusive os animais, quadrúpedes, restejantes, tudo que você quiser comer, é para o teu alimento. Só da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela você não vai comer, porque no dia que você comer, você morre, Adão. Não faça isso. Então Deus não deixou Adão sem ter essa instrução, né, esse mandamento, né, essa ordem de Deus. Porque Deus queria que Adão o quê? Comendo de todas as árvores do jardim do Éden, ele de repente começasse da árvore da vida, né? Que aí Adão precisava morrer, né? A história da humanidade seria contada diferente, né? Mas Adão, né, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, como nós já vimos em outras lives aí, está na Bíblia, né?
E com isso a morte entrou no homem, o homem morreu, no dia que Adão comeu, ele morreu, né? E, e Deus também estabeleceu a morte física, que não é a morte espiritual, né? A morte que Deus disse para Adão, Adão, não comerás dela, porque se você vai morrer se você comer, Deus estava se referindo que é a morte espiritual, a morte que separaria Adão de Deus, né? Então, no dia que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão morreu espiritualmente, perdeu a comunhão que ele tinha com Deus no jardim do Éden, né? Deus vinha, falava com Adão, conversava com Adão, andava com Adão, né? Com certeza, né? Ok? E nós vemos que Adão tinha uma capacidade enorme, grande, maior do que hoje o homem tem, né? Ok? Porque Adão não tinha pecado, né? Não tinha sofrido a queda, né? E Adão não se precaveu com relação a obedecer a Deus. Ele foi enganado, né? E é onde é o top, vamos falar hoje. E para encerrar essa live agora, não ficar tão grande, nós vamos ver o seguinte, só para adiantar aqui agora, então você já aprendeu de que Deus não criou o homem, uns predestinou. Deus foi criar Adão e Deus predestinou. Uns filhos de Adão vai viver para sempre. Outra parte de Adão vai morrer ou vai para o lago de fogo. Isso aí não é verdade, isso aí não é verdade. Eles não entendem a Bíblia. Deus criou Adão para Adão viver e viver eternamente. Né? Viver feliz com Deus para sempre. Esse era o objetivo de Deus na criação. Porém, nós aprendemos pela Bíblia que Deus criou Adão com o livre-arbítrio. Aí é soberania de Deus, né? Você vai discutir com Deus? Soberania de Deus, né? Você vai trabalhar numa empresa grande, você vai trabalhar numa grande organização. Por exemplo, no Brasil tem uma organização de banco, que é um grande banco, um dos maiores redes de banco do Brasil, que os prédios deles é pintado de laranja, me parece, de laranja, certo? Uma cor assim, uma cor praticamente laranja, né? É uma grande rede bancária que tem todas as cidades praticamente do Brasil, em cidade tem 2, 3 agências, né? E os prédios dele, tudo lá que você for é a mesma cor. Você vai trabalhar lá. Amanhã você é admitido lá para trabalhar lá. Você vai discutir com o dono da agência porque ele não pinta de amarelo? Por que ele não vai? Por que você pinta de. Ele te pediu para você? Ele pediu o teu dinheiro para pintar os prédios de laranja? Ele não pediu, né? Tem outra rede de loja, por exemplo, grande, né, um atacadista, que os prédios dele no Brasil todo é tudo pintado de azul. Né? Aí você vai trabalhar lá, você vai discutir com o dono da rede lá, que fundou a rede lá, que investiu o seu capital, o seu tempo, o seu dinheiro, sua capacidade para criar uma grande rede de hipermercado, e os prédios deles, como uma identificação, é tudo pintado de azul. Aí você vai discutir com ele para ele tirar os prédios, para ele pintar o prédio de verde, ou pintar ele de marrom, não vai dar certo, né? Você não vai fazer isso, você vai respeitar, né? Porque ele é aquele que fez, a rede de mercado é dele, ele está te pagando o teu salário, você ainda vai reclamar porque os prédios é azul? Você tem que aceitar, não tem que aceitar, não é verdade? Tem outra grande rede de lojas no Brasil que usa também em frente das lojas deles, eles usam uma estátua da liberdade, né? Parece que sim, toda onde tem essa rede de loja, parece que eles têm uma estátua, uma cópia, uma réplica da estátua da liberdade lá dos Estados Unidos, né? De Nova York, lá, coisa e tal. E ele coloca uma e tal. E aí você vai trabalhar na rede dele, você vai mandar ele tirar a estátua? A rede é dele, né? Você aceita, todo mundo aceita. Olha, o homem gosta de pôr isso daqui, você já sabe. Você vê aquela estátua, já é aquela rede de loja que está ali. Muito bem. Agora, Deus fez o homem com vontade própria. Né? Deus criou. Quando Deus estava criando, você estava lá com Deus para ensinar para Deus? Para dar opinião para Deus? Você não estava lá, você nem existia ainda. Então Deus criou o homem, quando Deus criou o homem, na sua soberania, Deus resolveu criar o homem com vontade própria. Deus podia ter feito o homem só como um robô, sem vontade própria, não é verdade? Mas não foi assim que Deus fez. Deus fez dessa maneira. Deus criou o homem, um ser com 3 partes, espírito, alma e corpo, e esse homem tem vontade própria. Pode escolher querer servir a Deus, viver com Deus, ou também pode rejeitar Deus, não querer viver, não quero Deus, negócio de Deus, e viver uma vida santa, uma vida correta, uma vida justa, negócio de fazer o bem para os outros, eu vou pegar o meu dinheiro, vou estar ajudando ninguém, se dane. É o direito seu, né? Mas tem outra pessoa que, puxa vida, não, olha, a vontade de Deus é que nós socorramos o nosso próximo, né? Nosso próximo caiu numa contradição, numa situação, vamos ajudar ele a passar por essa fase, por essa situação, vamos dar a mão, vamos estender a mão para ajudar. Tem pessoa que tem essa vontade de estar do lado do bem, né? Ok? Então Deus, para conhecer o coração nosso, Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal. É a soberania de Deus. Pô. Nós temos que aceitar. Nós não podemos discutir com Deus porque Deus fez assim. Tem coisas na Bíblia que não é para nós discutir, não é para nós duvidar, não é para nós
ficar inventando histórias. Né? Não, tem coisa na Bíblia que para você aceitar ou não aceitar. Então é correto que se a pessoa diz assim, não, eu não aceito os mandamentos de Deus. Pronto, não tem problema, você não é obrigado a guardar, mas vive sem eles. Né? Deus deu esse direito. Né? Não vamos obrigar todo mundo a crer. Crer quem tem o coração voltado para Deus, para o bem, sabe que Deus existe, tem temor a Deus, então vou guardar os mandamentos de Deus. Agora, se a pessoa não crê que Deus existe, e consequentemente não crê que os mandamentos foi Deus que deu, foi o homem que inventou. Tem cara que é assim, né? Ele acha que quem inventou a Bíblia foi a Igreja Católica. Né? Outros acham que quem inventou os mandamentos, as doutrinas da Bíblia foi o imperador Constantino, né? Lá na época no segundo século, terceiro século, o cara que reinou lá, de repente ele inventou os mandamentos, as coisas lá. Outros acreditam que Moisés não existe, que isso daí foi outra religião, outro tipo de pessoa que inventou. Tudo infantilidade. Na realidade, nós sabemos que a Bíblia mostra que existe um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas, quer visíveis e invisíveis, em cima do céu, embaixo da terra, debaixo da terra, todas as coisas que existem, tem Deus como criador, certo? Seja coisas boas ou coisas más, como a Bíblia diz. Deus diz, eu crio o bem e crio o mal. Aí tem pessoa que fala, porque ele lê na Bíblia, que Deus diz lá, eu crio o bem e eu crio o mal, o cara acha que Deus é mal. Deus faz o bem, mas Deus também faz o mal. Não, Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. Está lá em 1 João. Se não me engano, capítulo 4. Nós vamos ver isso depois como Deus é amor. E a Bíblia diz em outro versículo, lá no livro de Gálatas, que o amor não faz mal ao seu próximo. A pessoa que ama não faz mal ao seu próximo. Não existe uma pessoa que ama que faça mal ao próximo. Quando você tem um marido que é agressor da mulher, que maltrata a sua esposa, que, como nós vemos lá no judiciário, né, matam até a sua esposa, tiram a vida da esposa, é porque ele não ama, né? Mas quem ama, a Bíblia diz, o amor não faz mal a ninguém. Quando um filho é desobediente aos pais, ele é traquino, ele prejudica, ele tira o sono dos pais, né, dá um trabalho tremendo, porque ele não ama o pai. Né? Se ele amasse, ele não ia fazer isso com o pai dele, que gerou ele, colocou ele no mundo. Né? O filho que ama está sempre preocupado. Papai, o senhor não vai dormir, já está na hora, pai, o senhor não é mais jovem, não é mais... Meu pai, vai descansar, né? Pai, o senhor já comeu, né? Pai, meu pai gosta de caldo de cana, então eu vou comprar um caldo de cana e vou trazer para o meu pai. Né? O filho ama o pai, né? Vai cuidar do pai. Né? Então, nós devemos amar a Deus, né? Porque Deus é bom, Deus não faz mal a ninguém. E esse negócio de dizer, porque Deus diz lá na Bíblia que Deus cria o ímpio para o dia da perdição. E aí ele acha que Deus é mau. Não, Deus não cria. Tudo que existe nesse mundo é criação de Deus. Pronto. Então, bem, o mal, gente boa, gente ruim, gente alta, gente baixa, gente gorda, gente magra, gente que tem capacidade de estudar, se formar um doutor nisso, doutor naquilo, e outro que a pessoa que não, a capacidade dele é pequena, ele não consegue aprender, né? Ele dá para trabalhar só de ajudante, ajudar. Ele também é criação de Deus, cara. Entendeu? A pessoa que é inteligente, foi Deus que criou. E a pessoa que não é inteligente, foi Deus que criou. Certo? Deus é o criador de todas as coisas. Mas não é porque Deus é o criador de todas as coisas que Deus é mau. Não. Temos que entender a palavra de Deus. Por que Deus criou o mal, o bem e o mal? Qual o objetivo de Deus? Quando Deus traz o mal sobre você ou sobre uma nação, esse mal que Deus traz, que a Bíblia diz, Deus levanta o mal muitas vezes, mas qual o objetivo de levantar o mal? É mal por mal? É mal só para Deus ver a desgraça das pessoas? Não. O mal, muitas vezes, ele é necessário para corrigir um erro maior, né? Entendeu? Na hora, ninguém gosta, ninguém acha bom, mas posteriormente você vai dizer, puxa vida, olha, passei por uma situação assim, mas quanto eu aprendi naquela situação? Né? Hoje eu não faço mais aquilo que eu fazia. Né? Ok? Então é como um filho, um pai, né? O pai cuida do filho, né? O pai ama o filho, o pai, né? Mas muitas vezes o pai que ama o filho, eu lembro, quando era criança, na minha casa tinha lá uma cinta espendurada na parede. Né? E meu pai tinha 6 filhos, né? Nós tínhamos 8, 10, 7, 15, 12, né? Crianças de toda a idade, né? Então o que acontece? Aquela cinta é uma advertência para nós. Se você não for para a escola, vou dar uma sua, né? Aquela cinta, quem quer apanhar? Ninguém vai apanhar, dói, né?
Mas aquela cinta não visava o nosso mal, visava nos disciplinar para nós sermos uma pessoa adequada, um jovem adequado, uma moça adequada, um rapaz adequado. Né? E às vezes, ao longo dos anos que meu pai nos criou, né? Algumas vezes eu mesmo, meu pai me surrou, né? Porque eu fiz coisa errada, eu reconheço isso hoje e reconheci depois, logo depois, de que simplesmente errei. E meu pai me surrou, mas não é que meu pai estava me surrando porque ele tinha prazer em ver eu chorar. Ele tinha prazer em bater. Não. Meu pai nunca fez isso. Meu pai só me corrigiu quando houve necessidade. E dentro de um limite, dentro de Deus também, diz a Bíblia, que Deus às vezes permite que o mal venha para nós, mas até onde nós podemos suportar. Quando chega um momento que Deus vê que você não pode suportar, Deus, né? Quando você se arrepende, né? Deus dá o livramento. Pô, Deus é maravilhoso, irmão. Deus quer que todos os homens sejam salvos, diz a Bíblia. Se você for lá em 2 Timóteo, se não me engano, lá diz também que Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, todos os homens quer dizer o quê? O homem bom, Deus quer que ele seja salvo. E o homem mau, crível, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, um ladrão é uma pessoa má, né? Que rouba, prejudica os outros, toma as coisas dos outros, né? Arrisca a vida dos outros, né? Mas ele é um homem, não é um homem? Um ladrão é um homem, é um ser humano. Deus deseja salvar ele. E aí? Né? Como que Deus criou o homem do mal para o mal? Não, a Bíblia diz que tudo que existe na terra Deus criou. Então, muito bem, mesmo o homem criado, mesmo o homem ímpio que existe e o fim dele, se permanecer na sua iniquidade, é o mal mesmo? É a perdição, né? A separação eterna de Deus, mas Deus ainda quer salvar ele. Deus ainda dá tempo para ele viver, quem sabe, levar as circunstâncias da vida dele, para ele cair em si e voltar para Deus, voltar para o bem, voltar para a justiça, para o amor, né? Ele pode ser salvo, tem esperança para ele. Só não tem esperança para quem já morreu, né? A pessoa que morreu na iniquidade não tem esperança. Mas a pessoa que está vivo, ele está na iniquidade. Mas se ele se arrepender, aí dá tempo de ser salvo. Pode ser, é bíblico. Então não vamos acreditar nesses ensinamentos que diz que Deus é mau, Deus da Bíblia é um Deus mau, ele faz isso, ele faz aquilo, ele mata criança. Ah, Deus matou as crianças lá. A pessoa não entende. Mas nós nesse canal, eu vou encerrar essa live aqui, não vou continuar com ela, porque eu ia ler aqui falar sobre a queda de Adão e ia falar aqui sobre o anjo de Deus, que nós aprendemos pela Bíblia, que Deus, antes de criar o homem, Deus já tinha criado os anjos. Provavelmente no início da criação, Deus criou os anjos, né? Certo? Quando Deus estava formando a criação, os anjos já estavam criados por Deus, né? Deus não criou um anjo nem dois anjos, de acordo com a Bíblia dele. Criou milhões, talvez bilhões de anjos, né? Tá certo? Que Deus criou bilhões de seres humanos, né? Quantos bilhões de seres humanos tem na Terra? Tem bilhões, né? Pela história, pelo censo aí da humanidade. Imagine os anjos, bilhões de anjos, né? E nós aprendemos que Adão, na queda, Eva, principalmente começou com Eva, né? A queda, né? Nós vemos que Eva foi enganada. A Bíblia diz que ela foi enganada por um ser espiritual que Eva, como tinha vontade própria, Eva via aquela fruta lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, disse que ela era apetitosa, né? Ela era gostosa, era prazerosa, devia ser vamos imaginar, uma manga madura, como é gostoso, né? Você vê uma manga no pé, você dá vontade de comer, né? Então, imaginando que a árvore da vida, ela produzia um fruto que era muito saboroso, é muito agradável à vista do homem, né? Só que dentro dele escondia essa questão, que era o quê? O conhecimento do bem e do mal. E Eva não tinha comido, porque Adão devia ter ensinado para ela, olha, Deus falou para nós comer de tudo, Eva, mas não vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Eva, como tinha essa vontade, né? Eva, o inimigo de Deus, né? Que caiu, um anjo, que tem tradução, que chama esse anjo de Lucifer, né? É uma pouca tradução, porque Lucifer é uma palavra, se não me engano, é uma palavra latina, né? Que quer dizer anjo portador de luz, né? Então, nós sabemos pela Bíblia, pelos relatos da Bíblia, que Satanás é um anjo de luz, né? Que ele foi criado por Deus um ser perfeito, né? Cheio de glória, né? Cheio vivia numa situação acima das outras criaturas, anjos na época, né? Era um querubim, um anjo querubim,
né, que é uma ordem de anjos de uma elevada estatura diante de Deus, diante da criação de Deus. Né? E ele se ensoberbeceu pela sua beleza, pela sua capacidade, pelo ele ter um domínio sobre aquela talvez milhões de anjos, né? E ele invejou a posição de Deus, né? E ele deixou desenvolver dentro do coração dele, né, o desejo de ser igual a Deus, né? E isso nós vemos pela Bíblia, vamos aprender pela Bíblia que inveja, todas essas coisas é pecado diante de Deus, né? Então, moral da história, esse ser espiritual criado por Deus, ele se rebelou contra Deus, né? Depois da criação, né? Porque no sexto dia Deus terminou a criação que ele fez, desde o terceiro céu até o sexto dia, onde Deus criou o homem, né? E quando Deus terminou de criar o homem, tudo pronto, Deus diz: eis que tudo é muito bom, né? Eis que é muito bom a obra de Deus, né? E assim, Deus aprovou a sua obra, né? Deus falou: eis que tudo é bom, tudo bem feito, tudo dentro da sua ordem, né? Então, até esse momento, não havia rebelião no universo, né? Mas, da criação do homem até a queda de Adão e Eva, quantos anos se passaram? A Bíblia não diz. Ninguém pode dizer. Eu não posso inventar uma doutrina e dizer que foi um dia, que foi 1000 anos. Não. Provavelmente, sim. Aí nós podemos ter. Provavelmente foi talvez milhares e milhares de anos. Talvez, sei lá, pode ter sido 1 milhão de anos. Porque naquele tempo, Adão, como ele era inocente, ele não tinha ainda o conhecimento do bem e do mal, ele não tinha morte nele, né? Não tinha ainda morte em Adão. Ele tinha criado um corpo perfeito. Tudo que ele precisava para viver, Deus tinha providenciado na criação. Então, Adão não ia morrer, porque não tinha doença. Não tinha ainda malignidade. Nós vemos na Bíblia, nós vamos ver depois, que na terra, até esse tempo, a terra não produzia nem espinho nem cardo. Era um jardim, né? Não só o jardim do Éden era um jardim, mas como também a terra era uma coisa, tudo funcionava mil maravilha. Né? Ok? Então nada amedrontava Adão, né? Adão vivia em paz com Deus e com harmonia. E quanto tempo durou essa harmonia entre Deus e Adão, nós não sabemos. Nós sabemos que nesse período houve uma rebelião no céu, onde esse anjo caído, que era um querubim, né? Se rebelou contra Deus e provavelmente antes dele se rebelar contra Deus, ele deve também ter induzido outros anjos que também tinham, né, vontade própria, né, que provavelmente ambicionava alguma vantagem na rebelião de Lucifer, né, desse anjo, né, esse querubim, né, que era o maioral, vamos dizer assim, na época, né, tá certo? Né? E ele induziu os outros anjos também a acompanhar ele na rebelião. E ele encontrou guarida no coração desses outros anjos. Né? E Deus que conhece todas as coisas, nós sabemos disso, que Deus conhece todas as coisas que está dentro do nosso coração. Dentro do coração de tudo que Deus fez. Para Deus não tem nada escondido. Então Deus viu que esse anjo rebelde, né, que a Bíblia depois vai chamar, quando ele se rebelou contra Deus, Deus expulsou ele do céu, ele se tornou o quê? Que a Bíblia chama de Satanás, de diabo, né? Que é uma palavra, acho que diabo é uma palavra hebraica, né? Que quer dizer inimigo, opositor. E a palavra Satanás, se não me engano, ou vice-versa, é uma palavra grega, né? Que quer dizer também a mesma coisa, aquele que se opõe, né? Aquele que é contra, né? Aquele que se torna inimigo, né? Aquele que é adversário, né? Tá certo? E o homem, e ele se rebelou contra Deus, e Deus expulsou ele do terceiro céu, onde Deus vive, onde Deus habita, né? E esse ser aqui, que nós vemos depois, rapidamente, eu não vou nem aprofundar, porque senão vai ficar muito grande a live, eu vou pedir até desculpa, perdão, né? Mas nós vemos que esse anjo, né, ele fez esse complô lá contra Deus, Deus expulsou ele do céu, do terceiro céu, né, e eles caíram. Né? Deus soltou eles desse mundo sideral aí que existe, bilhões e bilhões de galáxias, né? Na verdade, estrelas e sóis e planetas, aí vai saber, né? São espíritos, né, que estão aí. Depois nós vamos aprofundar nisso para a gente ver que existe poderes nos ares, né, que Paulo diz lá em Efésios 6, né, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue aqui na terra, mas é contra as hostes, potestades que estão operando no espaço sideral aí, e que são espíritos que podem influenciar a mente humana, né? Que podem influenciar a mente humana. Tanto que tem um versículo na Bíblia, se não me engano, de Coríntios, né? Que diz lá que o Satanás cegou o entendimento dos homens, né, para não compreenderes a gloriosa vantagem do Evangelho de Cristo.
Tem pessoas que não vê vantagem em servir a Cristo, em crer em Deus, em crer na palavra de Deus. Para ele, isso é coisa, não entendo, eu não sei o que é isso, para mim é bobagem, isso é. A Bíblia para mim é lixo, eu jogo na lata de lixo, né? Porque a pessoa está cego no entendimento. Satanás tem esse poder. Como nós temos espírito, nós temos mente, né? Que é a alma, que é o espírito também, né? Mutável, porque estão ali junto. Satanás pode influir também, porque ele é espírito, né? Ele pode influir, né? E não só Satanás pode influir, mas nós mesmos podemos influir. Uma palavra mal falada pode influir uma pessoa, né? Para você fazer mal a uma pessoa, dessa vez você precisa dar uma facada nela. Às vezes uma palavra, um mau conselho que você dá, já entra na alma da pessoa, no coração, na mente, e a pessoa fica batida, a pessoa fica triste, a pessoa às vezes precisa até tratamento médico. Às vezes com uma palavra que uma pessoa fala errado para outra pessoa, né? Então nós precisamos até aprender a falarmos coisas que não venha prejudicar o equilíbrio mental e espiritual do nosso próximo, que isso é possível, né? Ok? Então, nós vamos aprender que esse ser espiritual existe. Anjos são seres espirituais criados por Deus, né? Que existe numa esfera diferente da nossa. Nós estamos aqui no mundo físico, né? Eles estão no mundo espiritual. E eles têm poder, e muito poder, né? Tanto é verdade que esse inimigo de Deus, ele cegou o entendimento dos homens, né? E diz a Bíblia que o Satanás, ele engana todo mundo, né? Ele engana o pobre e também engana o rico. Ele engana o tolo e engana também o sábio. Ele engana o incrédulo e engana também o religioso. Ele engana o crente e também engana o ateu. Satanás, esse anjo, né? Ele tem poder muito grande no mundo espiritual, né? Certo? Então você imagina, rapidamente, dá para encerrar. Imagina, se a Bíblia mostra que Deus é um Deus todo-poderoso, criador de todas as coisas. Então até Satanás foi criado por Deus, ele era um anjo criado por Deus. Podemos dizer que Satanás, como anjo, criado por Deus na época, antes dele pecar, né, ele era um anjo, né? E a Bíblia diz que os anjos são filhos de Deus, né? Porque os anjos foram criados diretamente por Deus, né? Ok? O homem não foi criado diretamente por Deus. Adão foi criado diretamente por Deus, Adão. O nosso pai humano foi criado por Deus. Por isso que a Bíblia diz lá no final que Adão veio de Deus, né? Porque Adão de fato foi criado de Deus. Mas nós, descendentes de Adão, fomos gerados de Adão, né? Nós não somos filhos de Deus direto. Agora, nós podemos ser, pela fé, filhos de Deus, né? Depois nós vamos aprofundar nisso para nós aprendermos essas verdades, porque no mundo existe muita mentira. As pessoas não entendem o Evangelho de Deus, não entendem a Bíblia Sagrada e ficam ensinando coisas. Que Deus vai destruir as pessoas, que a humanidade... Não. Deus não vai destruir a humanidade. Deus quer salvar os homens. Deus vai, na eternidade futura, a humanidade vai estar salva. Essa humanidade do bem, né? Elas vão estar com Deus no novo céu, nova terra, onde habita a justiça, fartura, mundo perfeito, para nós vivemos eternamente. Nós vamos lá comer da árvore da vida, que Adão não comeu lá na Éden, mas nós na eternidade vamos comer. Podemos já comer hoje pela palavra de Deus. Depois nós vamos aprofundar no que é a árvore da vida, o que é a árvore do bem e do mal, né? Mas nós vamos aprender tantas verdades. Então, esses ensinamentos que existem no mundo, que diz, não existe anjo, diabo não existe, demônio não existe. Isso daí é que é? Isso é a carne que é inimigo. Sim, irmão. A carne, o homem carnal, ele é também inimigo de Deus. O homem carnal, ele é adversário de Deus. Tanto que Deus, mais na frente de Gênesis, nós vamos ler mais para frente, que Deus falou assim, não lutarei, né, para sempre com o homem carnal, porque o homem se tornou carne, né? O homem não vai lutar para sempre com a carne, porque a carne do homem representa o homem natural desse mundo, o homem carnal. A carne é esse representante. Então Deus não vai lutar eternamente com o homem aqui na Terra, né? Deus vai pôr um fim na vida humana aqui na Terra, né? Tá certo? Então os homens carnais que só pensam nas coisas desse mundo, só pensam em comer, beber, satisfazer o seu ego, os desejos da sua carne, as luxúrias, né? Gozar os prazeres carnais dessa vida, né? Como eu não quero nem entrar em palavras mais mas dá para você entender, né? Aquela pessoa que só pensa em satisfazer o seu... São pessoas carnais. Deus não vai ficar lutando a vida toda com esse tipo de pessoa. Deus tem um plano,
E que Deus vai separar no futuro os justos dos injustos. Aqui na Terra está todo mundo justo, o santo com o profano, o crente com o incrédulo, né? O ateu com o crente. Todo mundo vive junto, né? O rico e o pobre, né? Enfim, todo mundo vive junto nesse mundo. Mas Deus tem um plano de um dia, Deus vai oferecer para as pessoas que nesta vida amaram a justiça, amaram o bem, amaram, né, a verdade, não se deixaram corromper pelas concupiscências do mundo, mas tiveram temor a Deus, essas pessoas vão viver para sempre num mundo feliz, onde só vai ter pessoas justas. E as pessoas que não escolheram por direito deles, Deus deu livre-arbítrio, mas preferiram a injustiça, o mal, satisfazer somente o seu ego, pensar só em si e os outros que se danem, né? Tem até uma música, né, que diz, né, que eu amar você e que o resto vai tudo para o inferno. Não é verdade? Então, nós não devemos ser assim. Nós tem pessoas nesse mundo, aí a Bíblia mostra, existem pessoas nesse mundo que são pessoas do bem, que amam o bem. O bem vem da onde o bem? De acordo com a Bíblia mostra. O bem vem de Deus, né? Deus é amor, todas as coisas boas vêm de Deus. Simples. E a Bíblia diz que tem o mal, né? E as coisas más não vêm de Deus, vêm de outra fonte. Entendeu? Então, quando você vê uma pessoa praticando o amor, a caridade, a justiça, a bondade, né, a retidão, é uma pessoa de Deus. E quando você vê uma pessoa que prejudica o seu próximo, faz o seu próximo chorar, toma as coisas do seu próximo, né, faz o mal, né, para os seus pais, ou para os seus irmãos, ou para os seus vizinhos. Tem pessoas que é crequeiro, né? Vive prejudicando a vida dos seus vizinhos, trazendo todo mal. Às vezes numa empresa, tem pessoas que querem ferrar os outros, são pessoas egoístas, né? Tem pessoas que amam o dinheiro dele, acima de tudo, não ajuda ninguém, não dá nada para ninguém. É uma pessoa egoísta, uma pessoa, né? Tem casais, né? Marido que trata a sua mulher como, né, uma pessoa sem valor, né, não sabe respeitar, agride a mulher não só fisicamente, mas também com palavras, né? Porque tem pessoa que agride a pessoa batendo mesmo, espancando, dando tapa no rosto, na rosto. Mas tem pessoa que não chega a esse ponto, mas ele prejudica, destrói a vida da sua esposa falando mentira dela, agredindo ela, chamando ela disso, daquilo. Tá? É uma agressão também, são pessoas agressoras que infelicitou a vida da sua esposa. Ou vice-versa, até mulher também que é uma desgraça na vida do marido. Né? Então, gente que não é do bem, essas pessoas vão ser separadas, né? Não tem como viver junto, né, irmão? Aqui na Terra Deus está deixando viver junto, porque Deus ama, né, o homem, né? Deus quer salvar o homem, mesmo que ele esteja desviado pelo mau caminho, Deus ainda tem misericórdia, né? Deixa o mesmo ímpio, né, viver ainda, às vezes 30, 80, 90, 100 anos, né, na expectativa de que, quem sabe, ele se arrependa. Não é que Deus está dando tempo para eles continuar fazendo mal. Deus quer que ele se arrependa. Mas se ele persevera e não quer mudar, ele está selando o destino dele. Ele está selando, não é Deus que está selando. Deus não criou ninguém para sofrer, nem para fazer o mal, nem para o lago de fogo. Nem para sofrer eternamente. Então, cerrando, tem pessoas, já 1 hora e 3 minutos a live, né? Então tem pessoas, tem religiões nesse mundo, tem pregadores nesse mundo, tem pessoas que estão ensinando para as pessoas que não existe vida depois da morte, né? Não existe, não existe separação de justos e injustos. Eles entendem que os injustos, o fim deles é a morte, sepultura aqui na Terra. Não é verdade. Deus criou o homem, um ser com 3 partes, ó, espírito, alma e corpo. O corpo humano veio da onde? Veio da Terra. O corpo humano veio da Terra. Esse corpo humano, quando nós morremos, o espírito que dá vida sai dele, ele morre. E esse corpo humano, como ele é da Terra, ele volta para a Terra, vai vir a Terra de novo. Mas o espírito do homem que está nele não morre, no sentido de deixar de existir, porque o espírito veio de Deus, né? Deus que criou o espírito. O espírito, vamos chamar assim, que o espírito é uma matéria que não é uma matéria terrena, da Terra, né? Que a Bíblia diz que assim como existe corpo animal, corpo humano, né? Corpo das aves, dos peixes, são corpos diferentes de criaturas, né? Também existe corpo espiritual, né? Existe ser espiritual. E o ser espiritual, eu vou adiantar para vocês aqui uma coisa, aqui para encerrar a live. O ser espiritual, ele não pode morrer, no sentido de deixar de existir.
Ele pode morrer no sentido de se separar de Deus. Então, Adão, quando comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. Morreu onde? Morreu no espírito. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele passou a viver na carne, né? Eu não vou poder citar mais versículos aqui agora, nem ler, porque o live vai ficar muito grande. Mas, mas fechando a questão, é assim: o espírito humano não morre, não pode deixar de existir. Então, isso quer dizer o quê? Que na eternidade futura existe dois destinos, dois lugares, dois lugares, dois lugares. Nós somos seres humanos, nós somos pessoas. E as pessoas, nesse mundo, a gente não tem que ter um lugar para viver. Você tem sua casa, não tem seu lar? Eu tenho meu lar, minha casa. Né? O outro tem a casa dele. Né? O outro, se não tem casa, ele mora debaixo de uma ponte, ele mora num barraco. Se não tem barraco nem casa, mas ele se cobre um pano, né? Vamos dizer que ele ocupa um espaço. Né? Qualquer ser humano ocupa um espaço. Num hospital, por exemplo, o médico, ele ocupa um espaço, não ocupa um espaço. Tem que ter um espaço para o médico, né? Tem a sala do médico, tem a cadeira do médico. Né? Nós tem que ter um lugar para nós estarmos, não é verdade? O espírito humano é a mesma coisa. O espírito humano tem que ter um lugar para ele estar. No caso do nosso espírito, ele está onde? Está dentro do nosso corpo. É que tal Giz, né? Ele habita em nosso corpo, é um lugar, é uma casa para o nosso espírito. Né? Então esse espírito, ele tem que ter um lugar para estar. Então Deus preparou, de acordo, a Bíblia mostra isso, depois nós vamos aprofundar na leitura com o tempo, né? Porque é muitos assuntos, né? Vai necessitar de muitas lives, talvez dezenas, centenas, milhares se for o caso, se Deus permitir. Não sei se Deus vai permitir. Né? Então nós vamos ver que Deus criou o céu, um novo céu e uma nova terra, onde Deus habita. Né? Que já para Deus não é novo, né? Para nós, né? Que não entramos lá, não conhecemos, tudo que nós nunca vimos é novo, não é verdade? Então Deus, vamos habitar no novo céu e na nova terra que Deus criou para nós, para a igreja. Um novo mundo, um mundo espiritual, uma terra santa, né? Espiritual, né? Para o nosso corpo espiritual, para o nosso espírito e nossa alma. E para nós podermos viver lá, como o ser humano tem três partes, ó, vamos aprender isso, ó. O ser humano tem três partes, hoje na Terra: corpo, alma e espírito. O nosso corpo, para viver aqui na Terra, ele tem que ter esse corpo físico, tem que ter. Senão ele morre. Se o corpo morrer, ele não tem como viver mais aqui, ele vai embora, né? Certo? Agora, para nós vivermos no novo céu, nova terra, lá é eterno, para sempre. Mas o nosso espírito e a nossa alma precisam ter um corpo. Olha, se a Bíblia diz que esse corpo humano nosso, que é de carne e sangue, ele não pode dar a vida eterna, então o que Deus vai fazer? Deus vai dar para a nossa alma e o nosso espírito um corpo espiritual. Deus vai trocar, tirar esse corpo terreno aqui, e Deus vai dar a nós um corpo espiritual, onde vai estar dentro desse corpo espiritual nossa alma e nosso espírito, que são espirituais. E aí vamos viver no novo céu, nova terra, que é espiritual, junto com os nossos semelhantes, que são espirituais, são filhos de Deus, assim por diante. Ok? E da mesma sorte que nós vamos ter o novo céu e a nova terra, para nós habitarmos as pessoas justas diante de Deus, nós vamos aprender sobre, mais para frente, outros assuntos referentes à igreja, salvação, como é que é, por que é. E as pessoas que não são justas, está na Bíblia, nós não podemos negar. As pessoas que não são, que escolheram o mal, não é que Deus fez eles, Deus criou eles para o mal, não, eles foi criado para o mal. Toda pessoa que vive no mal, o destino deles é o mal mesmo, é uma separação eterna de Deus. E a maior sofrimento vai ser separado de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus, né? Que nós hoje, todos nós desfrutamos. Até mesmo o ateu, que hoje mete o pau em Deus, fala mal de Deus, fala na televisão, fala no rádio, fala na internet, fala em qualquer lugar, Deus não existe, Deus é mau, não sei o quê, ele é ateu, ele não crê, isso é mentira. Mesmo assim, ele está vivendo, está comendo, bebendo, dormindo, né? Bem vestido, às vezes, até mais bem de vida do que o que crê. O que crê, às vezes, está pagando aluguel com dificuldade, e ele, às vezes, é um ateu, tem casa própria, tem carro do ano, coisa e tal. Está desfrutando da misericórdia de Deus, tá certo? Mas vai chegar um tempo em que Deus não, os injustos, não vão viver com os justos. Então, para que os injustos, que são pessoas, são seres, né? Para os seres justos, tem um lugar para eles. Qual? Novo céu, nova terra. Certo? E para os seres injustos, existe um lugar para eles, porque eles também têm espírito e alma. E espírito não morre, no sentido de deixar de existir.
Mas só que isso é injusto, né? Você escolheu mal. Então Deus preparou para as pessoas injustas, primeiramente para o diabo e os seus anjos caídos, né? Que são os demônios aí. Deus preparou, a Bíblia diz que o lago de fogo, o inferno, não foi feito para os homens. Foi feito para Satanás e o diabo, que para eles não tem reconciliação. E eu vou explicar por quê em outra live. Mas para o homem que nesse mundo preferiu seguir também as obras do diabo, se rebelar contra Deus, fazer tudo aquilo que é contra Deus, Deus preparou um lugar para eles viverem também, para eles existirem na eternidade. E esse lugar a Bíblia chama de lago de fogo, que é um lugar separado para essas almas, para esses espíritos que foram rebeldes, que não querem aceitar o plano de Deus. Então não é que Deus é mau. Pelo contrário, Deus está fazendo justiça, né? Os que são bons vão viver no novo céu, na nova terra, né? Onde habita a justiça de Deus, onde Deus vai habitar com o homem ali. E os que rejeitaram a Deus, preferiram seguir o mal, né? As coisas más dessa vida, né? E já aprendemos em outra live o que é o mal. O mal é o contrário do bem. Né? O mal é o contrário do bem, né? Tudo aquilo que não é bem é mal, né? E você preferiu viver no mal, então você vai viver com as outras pessoas que também são espíritos, que não podem ser destruídos, porque são espíritos. Depois eu vou explicar por quê. O espírito não pode morrer, não pode ser destruído. E eles irão para o lago de fogo, que é um lugar também, é um lugar, como aqui o Brasil não é um lugar. O Brasil é um país, né? Os Estados Unidos é outro país, é outro lugar, né? Ok? A Austrália é um outro continente, né? É um continente da Oceania lá, né? Daquela região lá né? Fica ali entre o Japão, as Filipinas, né? E parte banhada pelo Oceano Pacífico, se não me engano, Oceano Índico. É um continente gigante, né? Praticamente do tamanho do Brasil, né? Tanto que a Austrália é uma ilha, mas é considerada um continente, né? Porque é tão grande que chama-se continente australiano. Mas não é um lugar? Lá não vive seres humanos lá? Lá vive seres humanos. E aqui no Brasil, que é outro continente, América do Sul, não vive ser humano aqui? Nós vivemos no Brasil, né? Aqui na América do Sul, né? Nós com outras nações que vivem aqui ao nosso redor. Então, muito bem. Nós somos um lugar. Assim também na eternidade, nós temos que aprender isso. Deus fez assim. Na eternidade, as pessoas que escolheram usar a sua vontade própria, preferiram o mal, essas pessoas vão viver, vão existir, né? Não podemos talvez nem dizer viver, mas é viver mesmo, né? Eles não vão morrer, né? No sentido de deixar de existir. Só que vão viver num lugar que a Bíblia diz de sofrimento. Lá não vai ter misericórdia, né? Como nós temos aqui na Terra, né? Aqui na Terra nós temos misericórdia de Deus. Muitas vezes nós caímos no sofrimento, né? Mas Deus manda um alívio, né? Você está apertado, precisa pagar uma coisa, você não tem como pagar, encarando, e agora como é que eu faço? O cara vai vir amanhã. Aí, mas de repente uma pessoa chega, poxa, seu João, lembra que o senhor trabalhou comigo lá, eu não te paguei, mas eu vim aqui te trazer, olha, eu fiquei te devendo R$ 200, mas eu vou te dar R$ 300. Puxa, paga aquilo ali. É um alívio, né? No Lago de Fogo não vai ter isso, porque lá você vai estar preso, né? Lá é uma prisão, né? Eterna, né? Para os espíritos rebeldes, né? E agora tem pregador que, não existe, você é mal, você fez o mal, você morreu. Cara, não, ó, a live está terminando, já devia ter terminado, mas pensa só, você imagina que uma pessoa vivendo nesse mundo, ele vai fazer o mal para os seus semelhantes, durante a vida toda, ele vai vir aqui 50, 60, 80 anos aqui fazendo mal, explorando, enganando, destruindo a vida das pessoas, e ele morre, e ele morreu, acabou? Não, nós vamos responder pelos nossos atos na eternidade. A Bíblia diz que quando nós morremos, a única coisa que acompanha o homem, sabe o que é? É as obras que você praticou. Uma pessoa, quando morre nesse mundo, ele é rico, milionário, mas ele não leva nada. Não leva dinheiro, ele não leva as fazendas, ele não leva as indústrias, ele não leva os empregados com ele, não. Né? Ele morre e ele vai só. O que acompanha ele de acordo com isso são as obras. Deus vai julgar os homens pelas suas obras. O que vai lá é saber como que você tratou tua esposa. Vamos lá, está registrado lá. Você viveu 50 anos com ela. Como é que tua esposa considerava você? Um bom marido? Um marido amoroso, cuidadoso, zeloso pelo bem-estar da família? Ou você era um cara maligno? Que a tua esposa viveu com você porque você maltratava ela, ameaçava ela,
abusava dela, porque o homem, de acordo com a Bíblia, o homem é um ser mais forte que a mulher, né? E tem homem que casa com a mulher, uma mocinha aí, uma moça, e como ele é forte, domina ela, faz dela gato e sapato. E faz isso às vezes durante a vida toda, destrói a vida da mulher. Aí esse cara vai morrer e acabou. Não, você vai responder diante de Deus pelas atrocidades que você fez nessa vida. Não é verdade? Então seria injusto, né? Você viver fazendo mal para os seus semelhantes e depois você morre e ganha um prêmio. Ah, morreu, acabou. Aí o justo também, pensa só rapidamente, nessa vida, uma pessoa que é bondosa. Né? Vamos pegar um exemplo, vou dar um exemplo rápido aqui. No Brasil, nós temos o caso de uma mulher que viveu no Brasil, que foi uma freira, né, da Igreja Católica. Ela era católica, ela nasceu, a família dela era católica, ela viveu no tempo do catolicismo, tinha um domínio muito grande na sua região, principalmente no Brasil todo, né, e no mundo, né, as pessoas nasceram já dentro do catolicismo romano. Ela não teve oportunidade de conhecer maiormente o plano de Deus, a obra de Deus. Muito bem. Mas ela foi uma pessoa o quê? Boa, do bem. Uma moça que dedicou sua vida para ajudar o seu próximo. Ela cria em Deus, né? Ela sabia, pouco que ela conheceu da Bíblia Sagrada, né? Ela entendeu que Deus é um Deus bom, misericordioso, que Deus queria que ela fosse um vaso de bênção para as outras pessoas. Então ela dedicou toda a sua vida, pela história que nós conhecemos, né? É uma pessoa boa, né? Uma pessoa correta, uma pessoa que não colocou o seu bem-estar na frente dos outros. Ela, pelo contrário, ela deixou de cuidar da sua vida para cuidar da vida dos pobres, dos necessitados, das pessoas que eram carentes, né? Em tantas áreas da vida, ela acolhia as pessoas, levava as pessoas, abrigava as pessoas, alimentava, cuidava, fez o bem. Aí essa pessoa pega, morre amanhã. Certo? Ela tem recompensa. Você acha que Deus vai pegar ela, vai jogar no lago de fogo? Se ela só fez o bem? Não! Talvez nessa vida ela não foi nem reconhecida, né, coitadinha, né? Trabalhou, sofreu, né? Dedicou a sua vida, né? Deixou às vezes de comer para dar comida para outra pessoa, né? Deixou às vezes de comprar uma roupa nova para cobrir outra pessoa, né? E ela viveu servindo ao seu próximo e o seu próximo carente, que nós nessa vida, todos nós servimos um ao outro, né? Ninguém nesse mundo é livre. A gente pensa que a gente é livre, mas ninguém nesse mundo é livre. Todo mundo é escravo do outro, né? Mesmo você que trabalha numa firma, você faz tudo que o seu patrão manda. Olha, eu quero que você chegue 8 horas da manhã. Olha, 15 para as horas tomar café. Olha, eu quero que você varra aqui essa coisa todo dia. Passa o pano na janela. Tudo você é escravo. Você faz as coisas para os outros, não faz as coisas para os outros? Faz, né? Só que você faz, mas você está ganhando, né? A pessoa está te pagando, teu salário, 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, 100 mil, se for o caso. Né? Você é um diretor de uma empresa aí, o CO. O cara é o CO. O CO nada mais, nada menos que um escravo. Só que o escravo ganha bem, né? Se paga bem pela capacidade dele, ok? E você é a mulher que faz café, cuida da limpeza da cozinha da firma, você ganha só 3 mil reais por mês. Mas você também é um escravo, né? Porque a diferença que existe é que você faz o bem para a empresa, você zela, você limpa, você faz o café, você serve para as pessoas, o café é gostoso, todo mundo se agrada, e a empresa te paga, né? Você não faz aquilo lá de graça, né? Pela lei trabalhista, você tem direito de receber um salário mensal. Foi combinado 3 mil reais por mês para você cuidar da cozinha, fazer a comida, fazer o café, servir para a pessoa. Tá, você faz, mas a irmã Dulce, ela não ganhava das pessoas que ela fazia o bem, porque ela ajudava exatamente os pobres, né? Os pobres não podem pagar, né? Então ela muitas vezes deixou de comer, se vestir, coitado, para fazer o bem, né? Ela foi uma serva das pessoas mais pobres que ela, né? Quem vai recompensar ela? Vai ser os pobres? Não, né? E a recompensa que vai vir dela vai vir de Deus, né? Ela vai viver no novo céu, nova terra, com injustiça, vamos dizer assim, né? Porque eu não sei da vida toda dela, mas o que nós conhecemos pela história é uma mulher de coração bom. Então o que acontece? Ela vai para a vida eterna, né? Agora tem outro cara lá, que ela era da Bahia, vai ter outro lá, baiano lá, que o cara é devasso, fazia o mal para as pessoas, roubava e matava, enganava as pessoas, tomava o salário dos velhinhos, né? E aí ele vai pegar, vai morrer, e morreu, aí acabou para ele? Não, ele vai responder diante de Deus pelos pecados que ele praticou aqui. Como o espírito dele não pode morrer, deixar de existir, Deus criou o quê? O lago de fogo, que está aguardando lá no lago de fogo. Hoje não tem gente morando lá, né? Lá está vazio o lago de fogo. Mas no futuro vai ter os habitantes lá no lago de fogo, que vão penar pelos seus pecados, pelas suas injustiças, que eles praticam aqui na terra. E aí você vai ficar com dó deles? Você não vai ficar com dó deles, desse tipo de pessoas, espíritos que vieram desse mundo
espíritos inteligentes, né? Capacitados a fazer o bem, mas preferiram fazer o mal. Em vez de trabalhar, criar uma situação em que beneficiasse o seu próximo, não, ele montou uma armadilha para tomar a aposentadoria dos velhinhos, para tomar parte das aposentadorias dos velhinhos, né? Pessoas que defraudam os velhos, né? Que às vezes o homem trabalhou 20, 30, 50 anos, está com 70 anos, agora 65 anos para aposentar, está recebendo uma aposentadoria tão pequenininha, R$ 2.000 ou 1.500, R$ 1.412, e o cara monta um esquema lá, faz uma armadilha para tirar dele todo mês R$ 400. Aí ele fica recebendo só R$ 1.000. E para ele provar que não foi ele que sacou, que não foi ele que fez, é uma burocracia, o cara já é velho, não tem quem cuida dele, aí ele às vezes morre, em vez de estar recebendo R$ 1.412, que já é um direito mínimo que ele tem, ainda toma esse dinheiro dele. E o cara faz isso não com dois, faz com milhares, nós sabemos, a gente sabe disso, né? E aí esse cara, que é um espertalhão, que aí tinha seu iate, sua casa bonita, viveu na riqueza, cheio de mulher em volta dele, ou cheio de homem em volta dela, fazendo tudo, né? Ele morre e pronto, morreu o assunto. Não, morre, tem o juízo depois da morte. A Bíblia diz, está ordenado ao homem morrer uma vez, depois vai vir o juízo de Deus. Aí tem cara que chega, não, o juízo que já tem, já houve lá. Já houve lá na década de 70. Lá foi o juízo de Deus, lá nós não estamos mais debaixo de juízo. Não. Ah, você está dando uma carta branca para o cara tentar e guardar nesse mundo, e para ele não vai ter sofrimento, não vai responder pelos atos dele. É falta de juízo, falta de entendimento. Como é que você pode chegar a dizer para as pessoas que não tem lei? Como não tem lei? Tem lei aqui na Terra, em qualquer lugar da Terra que você for viver, tem lei. Em qualquer lugar da Terra que você for viver, tem lei. No Brasil tem lei, nos Estados Unidos tem lei, na Rússia tem lei, no Irã tem lei, no Iraque tem lei, no Japão tem lei, na Austrália tem lei, né? Aqui na cidade de São Paulo tem lei, no Rio de Janeiro tem lei, Salvador da Bahia tem lei, Fortaleza no Ceará tem lei. Se você for morar amanhã lá em Manaus, tem lei para você obedecer, né? Na minha casa tem lei, na sua casa tem lei. Se eu for morar amanhã, se eu amanhã fosse morar na sua casa, que está me ouvindo, não tem lei aí? Você não tem. Você é o dono da casa, você tem seu sistema, né? Eu posso chegar e ficar sem camisa dentro da sua casa, peito de fora. Se eu for morar aí, talvez você vai dizer, senhor, você pode morar aqui, só que aqui na casa nós todos andamos vestidos. Então o senhor não pode andar sem camisa aqui dentro da casa. O senhor tem que estar sempre. Ah, é lei, né? Ou eu cumpro a lei, eu estou fora. Não é verdade? Né? Então, tem lei nesse mundo. Se tem lei nesse mundo, você acha que na vida eterna não tem lei? Né? Uns falam, você, antes de Cristo vir, existia lei. Mas agora Cristo já veio, não temos mais debaixo de lei. Aonde? Mas é falta de juízo. Pô. Tem lei. Né? A lei de Cristo. Nós agora não estamos debaixo da lei de Moisés. Estamos debaixo da lei de Cristo. Os cristãos estão debaixo da lei de Cristo. Mudou o sacerdócio. Antes o sacerdócio era único, né? E agora o sacerdócio de Cristo, né? E no sacerdócio de Cristo existem leis que nós devemos cumprir, né? Devemos conhecer, e nesse canal está aí. Verdades eternas de Deus que estão na Bíblia e que são invencíveis, que nós vamos conhecer. Então eu nem vou agora entrar nessa mensagem aqui, que eu ia falar um pouco mais sobre esse anjo rebelde, né? Vamos deixar para outra live, e dou graças a Deus por você ter ficado até aqui. E se você ficou, puxa vida, volte, assista de novo, né? Porque às vezes é um pouco demorado entender em uma só live, em uma só audição, você entendeu o ensinamento de toda a live, né? Mas volte, assiste de novo, ouça 2 vezes mais, 3 vezes, vá para outra live, outro assunto parecido, mas já tocando de outra maneira. Nós vamos nessa live estudar todos os assuntos da Bíblia, tudo aquilo que Deus deixou para nós. Vamos falar sobre a criação, sobre o pecado, sobre a desobediência de Adão e Eva, vamos falar sobre o inimigo de Deus que induziu Adão e Eva a pecar, né? Vamos falar do resultado desse pecado que aconteceu com a humanidade, né? Nós vamos falar sobre a lei de Deus, sobre, né, a vontade santa de Deus, nós vamos falar sobre Cristo, que Deus enviou seu Filho na terra para vir salvar nós, né? O que é a salvação que Cristo preparou para nós, o que é a salvação de Deus, né? Vamos aprender o que é a igreja, né? Mas as pessoas não conhecem, não sabem o que é a igreja, eles não entendem o que é a igreja, eles não entendem o que é salvação. É verdade, eles não sabem o que é salvação. Deus vai salvar a igreja, e os outros não vai ser salvos? Eles não sabem o que é salvação. Mas nós vamos aprender o que é salvação, nós vamos aprender o que é amor, o que é lago de fogo, as parábolas de Jesus falando, né?
os ensinamentos de Cristo, né? As bem-aventuranças, né? Vamos conhecer, né? A justiça de Deus, né? Vamos conhecer, enfim, todas as coisas, todos os assuntos, né? Ah, tem predestinação, tem uns que nascem para ser salvos, outros para ser perdidos. Deus predestinou quando Deus criou uns para viver eternamente, outros para morrer eternamente. Vamos ver, será que isso é verdade, né? Eles leem lá Romanos 8, porque quem Deus predestinou, mas entende? Lê, mas ele não entende, né? Eles entendem uma coisa do homem natural, mas não é uma revelação de Deus, né? Como já aprendemos agora, que Deus não faz mal a ninguém. Deus é amor, e o amor não faz mal ao seu próximo. Ora, se uma pessoa que ama, não faz mal ao seu próximo, imagine Deus, né? Que ele é um amor real, um amor verdadeiro. Então Deus não criou ninguém para morrer, né? Deus criou todos com o intuito de sermos salvos. Deus criou Adão para viver. Então todos nós não fomos criados em Adão, todos nós fomos criados para viver eternamente. Esse é o desejo de Deus, nossa felicidade eterna. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a todos nós. Que na próxima live Deus permita que estejamos todos vivos com saúde e possamos continuar o estudo nosso. Graças a Deus, Deus seja louvado. Obrigado, boa noite, boa tarde, bom dia. Até lá, se Deus quiser.